Caros amigos e amigas, mais uma vez aqui estamos trazendo para vocês a voz do pastor, a reflexão sobre a palavra de Deus. Recordo que neste domingo fechamos o ciclo do tempo comum. A partir do próximo domingo estaremos iniciando já uma nova etapa que começa com o tempo do Advento. Agora, pois, no dia de hoje, com a festa de Cristo Rei, fechamos, pois, esse ciclo do tempo litúrgico comum, chamado assim, tempo litúrgico comum. Vamos então escutar a palavra de Deus na primeira leitura, que nos fala da realidade, da visão de Daniel. Daniel, como já falei em outras ocasiões, é um profeta do Antigo Testamento que na sua vida foi favorecido por Deus com algumas visões. Daniel, ele transmite estas visões, as coloca por escrito e as transmite para o povo judeu, a fim de que o povo judeu esteja atento àqueles sinais que Deus manifesta nas suas vidas. Vamos escutar, pois, a primeira leitura, que é do profeta Daniel, no capítulo 7, versículos 13 a 14. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha como filho do homem, como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos anos, de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A festa de Cristo Rei, permita-me um comentário antes de entrarmos no texto bíblico. A festa de Cristo Rei foi instituída no ano de 1925, relativamente recente, passa aproximadamente ainda não completou 100 anos desta festa. E foi instituída pelo Papa, o Papa Pio XI, com a pretensão, ele queria então que o ano litúrgico fosse concluído com uma festa que de alguma forma representasse a conclusão de todas as coisas do mundo. Esse foi o seu pensamento, de maneira que instituiu a festa de Cristo Rei, pensando que Cristo Rei reúne todas as coisas em si mesmo e as completa. Esse é o sentido, pois, desta festa. Como vocês já sabem, porque outras vezes temos comentado, com esta festa completamos 34 domingos festivos do tempo chamado tempo comum. A primeira e a segunda leituras do Antigo e também do Novo Testamento, né, do Apocalipse, eles continuam falando de forma apocalíptica, né? Mas falando da realidade de Cristo. Uma realidade que se transforma em realeza, porque Cristo é um Rei eterno. O poder é um poder eterno. E o reino também é eterno.
é para sempre. O cordeiro que foi imolado é digno de receber poder, divindade, sabedoria, força, tá? E a honra. E também é digno de reinar por todos os séculos. Esta é a mensagem fundamental desta palavra de Deus transmitida pelo profeta Daniel. A figura do homem que desce das nuvens é a figura do Cristo Jesus, vencedor da morte, vencedor de todas as coisas, e que se impõe, não pela força, mas se impõe pelo amor. Tá? Essa é a mensagem um pouco que nos transmite esta primeira leitura, né? O contexto, como digo, é de uma visão que o profeta tem, na qual vê que realmente alguém com figura humana se aproxima de um ancião com muitos dias, diz aqui o texto, uma pessoa já idosa, e essa pessoa idosa abre as portas para que ele possa entrar e reinar. Aqui nós descobrimos a figura do pai, que é aquele ancião de muitos dias, e a figura do próprio Cristo, vencedor da morte e rei do universo. Com este domingo concluímos, pois, aquilo que nós chamamos o tempo litúrgico e estaremos começando um novo tempo. A cada ano, os tempos litúrgicos se renovam, tá? Estaremos fechando o tempo comum, composto por 34 semanas, ao longo das quais fomos refletindo a palavra de Deus, os fatos que Jesus fez, os milagres, a sua palavra. E, certamente, a partir de agora, estaremos entrando no tempo do advento. As mensagens do Evangelho vão mudar, porque o advento vai nos apresentar aquele que foi o precursor de Jesus, João Batista, com toda a mensagem ascética de João Batista e o convite a fazer também penitência, que ele nos inculca, nos coloca com suas palavras. Vamos, pois, então, agora, depois de ter visto um pouco esta introdução, vamos ver, então, a segunda leitura. A segunda leitura é também de estilo apocalíptico. Na verdade, se trata de um texto do livro do Apocalipse, em que Jesus é aquele que resgata, ele se torna rei, porque resgata a humanidade com o seu sangue. Na verdade, usamos a palavra resgatar, mas na verdade é que textualmente Cristo nos comprou. É o que São Paulo afirma numa das suas cartas. Cristo nos comprou com o seu sangue. Pagou a preço de sangue pelas nossas vidas. Nos resgatou a preço de sangue. Esse é o conceito que Paulo tem de Jesus e da sua morte. A sua morte não foi uma morte inútil, foi um resgate de toda a humanidade através do seu próprio sangue derramado na cruz. Por isso a cruz tem um significado muito profundo e muito querido por nós, os católicos, muito querido, porque o sofrimento na cruz mostra, tá, o sofrimento de um Deus que não mede esforços para resgatar a humanidade.
Essa é a realidade. Nós somos resgatados, como se resgatavam antigamente os escravos. Os escravos eram resgatados ou porque faziam alguma coisa extraordinária, ou simplesmente porque o patrão lá se agradava deles, ia lá e depositava o dinheiro. Jesus não depositou dinheiro. Jesus depositou o seu sangue. E com o seu sangue nos resgatou. Vamos escutar então esta segunda leitura do Apocalipse. Diz assim: Jesus Cristo é a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. A Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória, o poder, a eternidade. Amém. Olhai, Ele vem com a nuvem, e todos os seus anjos o verão, também aqueles que o transpassaram. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Palavra do Senhor, graças a Deus. Palavras fortes, estas do Apocalipse, palavras fortes, muito fortes, né? Aquele, pois, que nos resgatou, ele veio também, não só para nos resgatar, ele veio para nos conduzir à vida eterna. Esse é o objetivo de Deus. E só não irão para a vida eterna aqueles que não quiserem. Aqueles que realmente se recusarem com as suas obras a seguir Cristo Jesus e a obedecer às suas palavras. É interessante a última frase do texto do Apocalipse, quando diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Eu sou o Alfa e Ômega. O que significa isto? O alfabeto grego, ou no alfabeto grego, Alfa é a primeira letra e Ômega é a última letra. Com isto, o livro do Apocalipse quer expressar que Jesus é o começo e o fim de todas as coisas. Alfa e Ômega. Em alguns sacrários, como o nosso, aquele que nós temos aqui na capela, na casa do bispo, tem essas duas letras. Alfa e Ômega, princípio e fim. É o princípio, porque antes dele nada existia, o princípio de tudo, e é o fim de tudo também. É o fim de tudo. Com Jesus, toda a história será concluída. Por isso, no final dos tempos, tudo voltará para as mãos de Deus. E aqueles que foram condenados porque não obedeceram Jesus, nem os seus mandamentos, nem as suas leis, esses também não escaparão do castigo.
Às vezes é duro dizer isto. Às vezes é duro pensar que vamos ter irmãos que não vão conseguir sair dessa realidade do pecado e do castigo eterno. Mas Jesus muitas vezes falou dessa realidade e falou da necessidade de se converter, de voltar o coração para Deus, de não esquecer Deus e de procurar realizar em nossa vida, em nossa própria vida, os ensinamentos de Deus plasmados no Evangelho por Jesus Cristo. Nós não temos detalhes, nem sabemos como será o fim dos tempos. Não sabemos. Temos algumas leituras apocalípticas, bíblicas, que nos falam. Mas falam sempre através de imagens. É difícil não, nós não sabemos realmente o que irá acontecer. Mas o que nós sabemos é que Jesus, aqueles que foram fiéis, Ele os levará para o seu reino definitivo. Isso nós sabemos. E sabemos também que haverá pessoas que se condenarão para a eternidade. Tudo isto parece duro. Mas recordemos, nosso tempo, o tempo que agora estamos vivendo, é um tempo de esperança, um tempo para crescer no amor de Deus, um tempo para melhorar nossa vida, um tempo para melhorar nossas relações fraternas com os irmãos, um tempo para fazer bem, um tempo para amar. Este é o tempo que nós temos. Não podemos desaproveitá-lo. É preciso entender que passado este tempo não haverá mais oportunidade para melhorar. É preciso entender que Deus não é um tirano. Deus é alguém que dá oportunidade a todos para que nas suas vidas melhorem, para que nas suas vidas comecem a viver o Evangelho, para que nas suas vidas realmente cresçam no amor de Deus. Deus é amor. Deus é amor. É preciso entender isso, que Deus é amor. Ele nos ama, mas também Ele é justo. Ele é justo. E fará cumprir a justiça com aqueles que foram indignos dele, com aqueles que realmente viveram de um jeito longe de Deus, totalmente longe de Deus, que não souberam aproveitar a ocasião e a oportunidade que Deus nos dá para melhorar em nossa vida. Por isso, meus irmãos, é preciso ter consciência. É preciso ter consciência de que realmente nós devemos preparar nosso futuro com ações boas, com generosidade, com paciência, com amor. Devemos preparar nosso futuro porque Deus nos acolherá se nós desde agora vivemos nossa fé, nossa esperança, se somos capazes desde agora de experimentar profundamente o amor para com os nossos irmãos, para com todos os seres humanos. Essa é a perspectiva. Jesus virá, mas não esqueçamos que Ele também vem para julgar os bons e os maus. Repito, isto é duro de falar, porque saber que alguns dos nossos irmãos não vão se salvar simplesmente porque bobearam, brincaram, enquanto tinham a oportunidade de amar a Deus e de amar aos irmãos. Mas essa é a realidade.
Este é o reinado de Cristo Jesus. O reinado de amor, mas também de justiça. Também de justiça. E Ele será justo com todos nós. Não pensemos que na hora H, Deus vai dar um jeitinho. Bom, nós seres humanos damos os jeitinhos. Eu não sei se Deus vai dar um jeitinho, mas por via das dúvidas, é bom desde agora vivermos nossa fé e nossa esperança, na certeza de que o amor de Deus irá nos acolher, irá nos favorecer, irá nos conceder a sua paz. Meus irmãos, pensemos seriamente nisto, porque a festa de Cristo Rei nos remete para o final dos tempos. É para lá que vamos todos caminhando. É para lá que um dia, nós estaremos juntos e estaremos juntos para que Jesus possa dizer, ou possa dizer-nos a cada um de nós, possa dizer quais são as pessoas que merecem entrar com Ele na glória eterna e quais são aqueles que são rejeitados. Nos textos bíblicos que estamos vendo estes dias, há uma passagem muito interessante. Muito interessante. Diz assim, mais ou menos, eu não gravei o texto, mas mais ou menos diz assim: os seres humanos ressuscitarão no final dos tempos. Uns para a glória, outros ressuscitarão para penar, para cumprir o seu castigo por não ter sido fiéis a Deus. A mim, pessoalmente, isto me chama muito a atenção porque realmente enquanto estamos com vida, é a oportunidade que Deus nos concede a todos, para fazer o bem, para crescer, para viver a esperança, para alcançar o céu, a glória eterna. Mas passado este tempo, quando chegar a nossa morte, o tempo terá terminado. Nós não teremos mais tempo. Por isso, esta realidade não é brincadeira. Não é brincadeira, meus irmãos. Alguém pode, se quiser, pode brincar, mas está brincando com a sua salvação eterna. Não é brincadeira. Meus irmãos, vamos agora passar ao texto do Evangelho, não é? O texto do Evangelho já é conhecido por todos nós, porque na Semana Santa escutamos também este texto. É a cena do texto, Pilatos está com Jesus e Pilatos pergunta a Jesus por 2 vezes se ele é rei. Você é rei? Eu acho que Pilatos não estava muito preocupado com Jesus, se ele era rei ou não era rei. O que preocupava Pilatos, e eu vou dizer para vocês, era que o rei de Pilatos, ele era um governador, era o César. E Pilatos não queria que chegasse aos ouvidos do César que ele tinha conversado com um rei, com alguém que se dizia rei. Porque, sendo o César o rei, todo aquele que se proclamasse rei deveria ser morto. Por isso Pilatos não teve muita dificuldade. Os judeus queriam matar Jesus e Pilatos também disse, bom, sendo assim, vamos encaminhar tudo para a cruz, para a morte preferida dos romanos.
Vamos escutar então o texto um pouquinho que é interessante. Diz assim: naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo? Ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso eu sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pilatos, por 2 vezes, pergunta a Jesus se ele é realmente rei. E Jesus não nega. Ele diz: sim, eu sou rei. Para isso vim ao mundo, para reinar, para ser o rei. Mas imediatamente Jesus deixa bem claro para Pilatos que ele não é um rei, como os reis do mundo. Ele é diferente, ele é de outra realidade, de outro mundo. É diferente, tá? Por isso está sozinho. Não tem ninguém que o proteja, os seus guardas não estão com ele, porque não é deste mundo, é de uma outra realidade, tá? Ele mesmo disse: se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam por mim, mas o meu reino não é daqui. Nós perguntamos então, que tipo de reino, a que tipo de reino pertence Jesus? De que reino ele é rei? E a resposta, meus irmãos, é que Jesus é um rei diferente. É um rei servidor. É alguém que está disposto a servir o povo. Alguém que realmente quer servir o povo. E aqui nós encontramos uma grande diferença com a realidade dos nossos políticos no Brasil. E eu acho que no mundo inteiro, mas vou falar só do Brasil. A realidade de muitos políticos no Brasil é que eles se servem não ao povo, mas a si mesmos, aos seus interesses. Por isso, muitos deles são ricos. Acumularam dinheiro, muito dinheiro, durante os seus tempos de mandato, e cada período de mandato, foi mais dinheiro entrando nas suas arcas. Então, a gente pergunta, não quero dizer que não existam pessoas que sirvam ao povo também, que existem políticos também, mas são os menos. São os menos. Quando escutamos pela televisão as discussões dos nossos políticos, a gente vê realmente o que eles querem. E coloco como exemplo a ajuda que as famílias pobres vão receber nesse auxílio emergencial.
que é uma coisa boa, porque se há uma coisa boa no mundo é poder ajudar os pobres. Mas veja bem, foi descoberto que no meio daqueles, não sei se eram 90 bilhões de reais, havia 20 bilhões que eram destinados para os próprios políticos. Me digam, isso não é se servir a si mesmos? Isso é servir o povo? Aprovamos 90, mas 20 são nossos. Que jeito é esse? E é isso que aconteceu. É isso que está acontecendo atualmente com alguns dos nossos políticos, que só pensam neles. E em mais ninguém. Cristo não é desse estilo de políticos. Não é. Aliás, se os políticos prestassem atenção, iriam descobrir que Cristo é fundamentalmente um servidor, alguém que está a serviço. E que, no serviço, não teme entregar a própria vida pelo povo. Esse é Jesus. Então, vejam que das preocupações de Pilatos, naquela questão política de Pilatos com o César, não é? Das preocupações de Pilatos, nós passamos para as preocupações dos judeus, que foram os que levaram Jesus até Pilatos, o condenaram. Não o condenaram, que foi Pilatos que o condenou, mas foi os que apresentaram Jesus como um criminoso. Alguém que cometeu algum crime. E Pilatos logo perguntou, bom, qual foi o crime que tu fizeste? Qual foi o crime? A pergunta de Pilatos era, diríamos que normal. Os judeus apresentam um camarada lá, e o primeiro que Pilatos pergunta é, o que você aprontou? Qual foi o teu crime? Jesus não tinha cometido crime. Injustamente foi pregado na cruz e morto, naquela morte violenta que todos nós sabemos realmente como ele sofreu naquela agonia de 3 horas naquela cruz. Eu já tenho explicado outras vezes que a cruz é uma morte, a morte de cruz é uma morte muito angustiante, porque o peso do próprio corpo oprime os pulmões e não deixa respirar. E a pessoa vai morrendo por asfixia. Não é por outra coisa. Morre porque não pode respirar. E vocês sabem como às vezes que nós não temos dificuldade para respirar, como realmente isso é angustioso. Essa foi a morte de Jesus. A morte que os judeus prepararam para Jesus e que Pilatos confirmou. Essa foi a morte. Pois bem, Jesus, desde a cruz, é o nosso Rei. Nesse ato sublime de doação, ele que tinha dito, ninguém tem maior amor do que aquele que ama os seus amigos. Ele foi capaz de morrer por toda a humanidade e nos resgatar com o seu sangue. Nos comprar, como falei antes, nos comprar com o seu sangue. De maneira que hoje não somos mais escravos do pecado. Nós devemos ser escravos de Cristo. Essa é a realidade. Escravos de Cristo. Que esta festa, pois, do Cristo ressuscitado nos lembre sempre a necessidade que nós temos de adorar Cristo Jesus, de viver segundo os seus evangelhos e segundo a sua doutrina, segundo os seus ensinamentos e de viver em paz com toda a humanidade. Amém.
Vamos então agora ver alguma notícia que aconteceu esta semana, né? E, em primeiro lugar, eu queria noticiar que segunda-feira celebramos na cidade de Tracuateua, celebramos, pois, a missa de 7º dia do nosso querido Padre Afonso. Ele que retornou para a casa do Pai. E que muitas vezes tinha celebrado a Eucaristia por muitos defuntos. Nós ontem celebramos por ele. Foi uma celebração bonita, com a participação de muita gente. E uma coisa que me chamou a atenção foi que lá na praça, foi um descampado, né? Na praça havia muitas pessoas das comunidades do interior. Vimos muitos ônibus que traziam pessoas do interior para essa celebração. Foi um momento muito bonito, né? Bom, uma segunda notícia relacionada também com isto, né? Algumas pessoas perguntam, e agora como vai ser a paróquia, como vai ficar? Foi anunciado um novo pároco, aproveitando que tinha muitas pessoas das comunidades lá presentes. Foi anunciado um novo pároco de Tracuateua, o Padre Arimateia, ou normalmente, como costumamos chamar, o Padre Ari. O Padre Ari estava morando até ontem, bom, ainda continua morando, mas deverá sair de aqui, né, da casa do bispo. Estava morando na casa do bispo, estava morando comigo, fazíamos comunidade, tá? Mas em breve ele terá que ir já para Tracuateua, né, para tomar conta da paróquia e poder começar as visitas ao interior, enfim. Ele me comentou que o Padre Afonso tinha um programa bastante exigente. Me comentou que olhou na agenda do Padre Afonso e viu que tinha, a maior parte dos dias, tinha 3 celebrações litúrgicas, 3 missas, né, em diversos lugares, porque às vezes, se a missa é no mesmo lugar é fácil. Agora, em diversos lugares, daqui a 20 quilômetros ou mais, a coisa é meio complicada. Pois ele me constatou isso. E agora ele vai ter que retomar essas atividades todas, as visitas para o interior. Só peço um pouco de paciência, porque agora no início, todo começo sempre é mais complicadinho e mais lento também, tá? Mas o Padre Ari, com certeza, vai assumir com entusiasmo a paróquia e logo estará visitando as comunidades e levando a palavra de Deus a todo o povo de Deus, se Deus quiser. Uma outra notícia que eu queria também deixar para vocês é sobre o Círio, o Círio de Viseu. Neste ano de 2021, está completando 100 anos de existência. Foram 100 anos de forma ininterrupta. O povo da cidade de Viseu honrou a sua padroeira pelas ruas da cidade, Nossa Senhora de Nazaré, levando pelas ruas da cidade e abençoando todas as casas, todos os habitantes, todos os moradores, tá? E mais uma vez o povo de Viseu, neste domingo próximo, estará celebrando a sua festa em honra de Nossa Senhora de Nazaré, Mãe de Jesus Cristo. E na ocasião será conduzida pelas ruas da cidade de Viseu. A partir desta festa, pois, a festa de Nossa Senhora de Nazaré em Viseu, né, a fé, com certeza, de todo o povo vai se experimentar mais forte, porque Nossa Senhora está conosco e nos acompanha. A sua presença é importante.
Eu venho falando muito de Nossa Senhora no sentido de que nós temos alguém no céu que é da nossa parte. E podemos recorrer a nossa mãe, porque ela é do nosso lado. Ela nos quer bem e quer que realmente nós sejamos santos. Por isso, quando tivermos dificuldades, quando tivermos problemas, não duvidemos. Recorramos a nossa mãe, Maria Santíssima. Que ela nos abençoe e nos conceda a todos a sua paz. Amém.